Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada em Conversas Repetidas. É um e-book de contos, né? Lançado em 2022. O autor é o Geraldo Freire de Lima. Ele é filósofo, psicanalista. E essa é a estreia dele na literatura pela editora IFRN. E a nossa ideia aqui é mergulhar um pouco nessas histórias. São contos bem brasileiros, contemporâneos. Queremos explorar o que eles sugerem sobre, comunicação, relacionamentos, a questão da mortalidade, essas coisas da vida moderna. O próprio autor fala no prefácio que escreve meio que laquando, sabe? Nesses momentos soltos, e que a intenção é fazer rir ou fazer chorar. Vamos ver isso. Bom, para começar, essa questão da comunicação e da vida moderna. Achei muito interessante o conto que dá nome ao livro, Conversas Repetidas, já parte daí, né? Do medo do narrador de ficar se repetindo, e aí ele começa a escrever por causa disso. E eu achei curioso comparar com outro conto, Um Mero Sorvete. Ali a questão é outra. É a mania de registrar tudo. Tirar foto do sorvete em vez de, só tomar o sorvete. Exato. Me lembrou o que o autor diz no prefácio. A gente escreve muito hoje, né? Mensagem, post, mas ler mesmo parece que cada vez menos. E o interessante, eu acho, é como a escrita aparece nessas histórias. Não parece ser bem uma solução para essa fragmentação toda. Às vezes parece mais um sintoma, sabe? Como se o ato de registrar, tirar a foto do sorvete fosse só mais uma camada superficial, não uma conexão de verdade. Isso meio que reforça a angústia que o próprio autor descreve sobre essa nossa era meio distraída, como ele chama. E essa dificuldade de se conectar, de se comunicar de verdade, isso transborda para os relacionamentos nos contos, né? Fica bem claro. Tem muitas histórias sobre o que não é dito, sobre coisas mal resolvidas. O formato de cartas aparece bastante. Sim, as cartas são ótimas. E trazem umas situações bem intensas. Tipo a carta 1, que revela uma filha secreta depois de um diagnóstico terminal. Pesado. Ou a carta 2, um término porque a família do outro era demais, sabe? E a carta 6, nossa, aquela do ex-casal que mora junto e ainda tem uns encontros. Super estranho. Exatamente. É fascinante como ele explora essas dinâmicas. Não é só a falta de comunicação, mas as consequências disso. Que às vezes são bizarras, às vezes dolorosas, tem uma mistura constante de ironia com um certo pesar, sabe? Um pathos, nessas relações que não se fecham. Tipo aquele beijo em Um Beijo Nunca é um Beijo. Isso, um beijo super apaixonado, mas que vem logo antes do fim. Ou a briga pela aliança em Nossa Parte da Aliança, que continua mesmo depois de tudo acabado. São ciclos que os personagens simplesmente não conseguem encerrar. Ficam presos ali. E outro tema que, me pegou bastante, foi como a morte e o luto são tratados. De formas bem diferentes. Tem o extremo da negação, né? Em A Morte da Morte. Aquela festa de aniversário para a menina que morreu. Sim, aquilo é forte. E proíbem choro, proíbem falar a palavra morte. É quase uma performance contra o luto. Pois é, e essa performance toda contrasta muito com a angústia real, palpável, do pai filósofo em Tia Naná. Ele tentando achar um jeito, palavras para explicar a morte da tia para o filho pequeno. É uma luta. É verdade. Essa tensão entre negar a morte, que talvez seja algo bem da nossa época, e a necessidade humana profunda de elaborar o luto, os contos mostram isso de forma bem crua. A gente evita o assunto, mas ele tá lá, né? Exigindo ser encarado. E essa crueza também aparece de outros jeitos, às vezes mais sombrios ou até satíricos. Lembrei de A Lista, aquele narrador que fica imaginando como eliminar pessoas irritantes. Sim, esse é perturbador. Ou O Vigilante, que tem uma reviravolta sinistra. O guarda que rouba e mata a idosa e aí descobre outra coisa ali. Esses contos e também outros mais satíricos, como O Gordo em Alta ou O Colégio Brasil, eles usam a ficção para comentar a realidade, né? Comentam sobre hipocrisia, sobre violência, sobre os absurdos da sociedade. Às vezes de forma alegórica, às vezes bem direta. Mesmo sendo contos curtos, tem uma crítica social forte ali. A ficção vira um espelho, às vezes distorcido, às vezes claro demais. No fim das contas, o que a gente tem é uma coletânea bem variada, né? Tem humor ácido, tem drama, um certo desconforto, sátira, reflexão. Sim, uma mistura. São esses flashes da vida, capturados lá quando, como o autor descreve. Momentos dispersos que viram história.
E é interessante conectar com as epígrafes do livro, aquela do Rubem Fonseca sobre o desejo que não muda e a do Nelson Rodrigues sobre a ascensão do idiota. A gente vê esses temas ecoando nos contos, né? O desejo complicando as relações, a crítica social afiada. O autor diz que quer fazer rir ou chorar e deixa o fazer pensar para a filosofia. Mas sabe, vendo a variedade e ambiguidade de muitas situações ali, fico me perguntando, será que essas histórias provocam só essa resposta emocional, riso ou lágrima? Ou será que justamente por serem tão humanas, cheias de nuances, às vezes até perturbadoras, elas acabam deixando a gente com mais perguntas sobre nós mesmos, sobre o nosso tempo? Uma pulga atrás da orelha, talvez?